Se você tem um Nintendo Switch Lite, está com o analógico quebrado ou com drift, precisa trocar, mas não sabe como fazer? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você todo o processo num passo a passo simples e descomplicado. E nós vamos juntos trocar o analógico do seu Nintendo Switch. Fala gamer, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fangames RJ. Eu sou Alex Machado, é um grande prazer estar aqui falando com você. E para nossa tarefa de hoje, nós temos a missão de trocar o analógico de um Nintendo Switch Lite, que, diferentemente das versões V1, V2 e OLED, os analógicos ficam dentro do próprio console. Nesse caso, nós vamos precisar desmontar o console. Nas outras versões, desmontar o console não é preciso, já que os analógicos ficam nos Joy-Cons, então são destacáveis. Com isso, não é necessário abrir os consoles, mas no caso do Nintendo Switch Lite, não funciona assim. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trocar o analógico esquerdo. Eu poderia fazer um único vídeo trocando os dois analógicos? Poderia, mas no caso do Nintendo Switch Lite, trocar o analógico direito é um pouquinho mais complicado, e isso poderia atrapalhar o processo. Além do mais, o vídeo ficaria muito longo, muito cansativo. Então, eu decidi dividir em dois vídeos. Nesse vídeo, nós vamos trocar o analógico esquerdo. Mas se você precisa trocar o analógico direito, não se preocupa, relaxa. Nós já temos esse vídeo e eu estou deixando para você na descrição o link para esse vídeo trocando o analógico direito. Então, se você precisar trocar o analógico direito, vá lá na descrição que o vídeo já está lá. Bom, mas antes da gente partir para a ação, eu preciso passar para vocês duas dicas importantíssimas, principalmente para a galera que não tem experiência em abrir ou desmontar um console. Primeira dica, não tenha pressa. Olha, certamente você já ouviu aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Pois esse ditado aqui faz total sentido e eu vou explicar para você por quê. A minha sugestão é que você primeiro assista esse vídeo sem mexer no seu aparelho. Só assista o vídeo por pelo menos uma vez. Se puder assistir mais de uma, melhor ainda. Não pule o vídeo, assista o vídeo na íntegra. Cada detalhe é muito importante para que o resultado final seja nota 10. E por que isso é importante? Simples, para você se familiarizar com o processo. Tipo, cada vez que você assiste o vídeo, você fica mais experiente. É muito importante você entender que se você quer economizar dinheiro, você vai precisar investir tempo. Invista tempo, economize dinheiro. Segunda dica, ferramentas adequadas. Pessoal, não tente adaptar ferramentas. Use somente as ferramentas corretas e adequadas para o processo de reparo. Faca não é chave de fenda. Além de ser perigoso, não vai funcionar como deve. Se você não tem as ferramentas corretas, a minha sugestão é que você compre essas ferramentas. Ou, se você não quiser comprar, é melhor não fazer, porque vai dar errado. E quais ferramentas vamos precisar para esse reparo de hoje? É sobre isso que vamos falar agora. Vamos lá para a mesa, que eu vou mostrar para vocês as ferramentas que vamos utilizar. Bom, galera, as ferramentas que a gente vai precisar para fazer esse reparo de hoje aqui no Nintendo Switch Lite são as seguintes, vamos lá. Chave Tri-Wing, comumente aí chamada de chave Y, 1.5 ou 2.0 também serve, tá? Uma chave Phillips, também 1.5 ou 2.0, uma pinça, tá? Uma espátula reta. Essa ferramenta aqui é interessante porque de um lado ela é uma espátula e do outro lado uma ponteira, o que também vai ser muito útil pra gente, tá? Nós vamos precisar também de uma espátula triangular que vai auxiliar a gente na abertura do console, tá? E não é propriamente uma ferramenta, mas também nós vamos precisar, se você tiver aí, uma cola bastão. No momento adequado vocês vão saber o porquê que a gente precisa disso daqui, tá? Bom, esse aqui é o Nintendo Switch, que a gente vai fazer a substituição do analógico esquerdo. Esse analógico ele nem tá com defeito, tá? Ele vai ser trocado por conta mesmo da estética, ele já tá sem a borracha, na hora de jogar isso incomoda, isso é ruim. Primeira coisa que a gente precisa fazer antes de... Aliás, pessoal, só dar um recado para vocês que se por um acaso vocês não tiverem essas ferramentas aqui e tiverem que comprar, se vocês quiserem, nós já temos o kit com essas ferramentas, tá? Deixa eu só retirar aqui para mostrar para vocês.
aqui, ó, exatamente as ferramentas que nós vamos utilizar aqui. Nós já temos o kit pronto para você comprar caso você queira. Você vai acessar o site aí fangamesrj.com.br. Lá na barra de busca você coloca kit portáteis, que você vai ver exatamente esse kit aqui. Esse kit aqui, ele já serve, esse kit de ferramentas serve para uma porção de videogames, tá? Uma porção de portáteis. Esse kit já serve, ele vai servir para Switch Lite, as outras versões do Switch, para o New 2DS, New 3DS, PS Vita, ROG Ally, Steam Deck, todos esses consoles, somente com esse kit aqui você já consegue trabalhar, tá? Bom, antes de abrir o console, a gente precisa verificar aí se o console está com cartucho de jogo e com cartão de memória. Se tiver, ele precisa ser retirado antes, tá? Se tiver com cartão de memória e com cartucho, você retira antes aí. Beleza? Então vamos começar aqui o processo de desmontagem do console. Vamos começar com a chave Y. Eu vou chamar de chave Y porque meu inglês é péssimo e eu não vou ficar pagando mico aqui. Então a gente vai começar com os parafusos de baixo, das costas do console, né? Nesse caso aqui são 4 parafusos. No final, quando a gente for montar o console, eu vou mostrar com calma para vocês o lugar de cada parafuso, tá? Eu vou tentar não editar o vídeo, não fazer corte nem nada nesse momento de desmontagem e montagem, justamente porque os consoles portáteis eles têm muitos parafusos variados de tamanho. E se você colocar parafuso no lugar errado, pode acabar danificando alguma coisa, tá? Bom, então a gente tirou os 4 parafusos aqui das costas do console. Esses parafusos aqui de baixo e da parte de cima, a gente utilizou a chave Y. Perdão, a chave Phillips, não foi a chave Y, tá? A chave Phillips. Já tiramos os parafusos da tampa, então vamos agora retirar a tampa com o auxílio da espátula triangular, tá? A gente vai com a espátula triangular passando pelo console para retirar, liberar essa tampa dele, né? Ó. Ó, já liberou aqui. Agora aqui com o dedo aqui a gente já consegue retirar a tampa do console, tá? É comum às vezes quando a gente vai retirar essa tampa, os gatilhos às vezes saírem juntos, saírem na tampa, né? Eu vou tirar um aqui propositalmente e no final eu explico a vocês como que coloca. Se caso acontecer com vocês do gatilho sair preso na tampa, você pode ficar tranquilo que a gente depois põe ele no lugar, tá? Agora a gente vai precisar tirar essa chapa de metal. Na parte interna do console, a gente não vai mais utilizar a chave Y, tá? Somente a chave Phillips. E um detalhe interessante aqui é que os parafusos da parte interna do console, a gente consegue prender, segurar eles com uma chave imantada. Eles grudam na chave, né? Ó, todos os parafusos da parte interna eles grudam na chave. Isso no caso do Nintendo Switch Lite, tá? Os externos eles já não grudam. Você pode passar aqui que não vai grudar. Porque os parafusos externos eles são de uma liga diferente. Eles são feitos assim para não enferrujar. Eles são pequenos e se enferrujar, a gente não vai conseguir abrir o console, né? Então eles foram feitos de um material diferente para não enferrujar. Agora a gente vai liberar essa tampa.
Agora sim. Bom, todo console portátil, quando a gente abre o console, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desconectar a bateria, tá? No caso do Nintendo Switch Lite, a gente precisa primeiro desconectar esse cabo flat, que não é da bateria, e aqui embaixo, aí sim está o cabo da bateria. Então a gente desconecta, tiramos a alimentação da placa do console. Agora a gente pode trabalhar mais tranquilo. Bom, a gente quer trocar o analógico esquerdo, né? Lembrando, o analógico esquerdo que a gente vai trocar. Quando a gente vira, ele inverte a posição. Então presta atenção nisso daí, para não fazer errado, tá? Vamos retirar aqui esse cabo flat e vamos liberar os outros flats também, tá? Com o auxílio da ponteira. Bom, retiramos o flat. Agora vamos retirar aqui o alto-falante. Primeiro a gente precisa desconectar o cabo do alto-falante, né? Vamos tirar o botão do gatilho. Beleza. Ó, detalhe importante. Algumas vezes quando a gente vai retirar esse gatilho, o botão L não vem junto. O botão L fica preso lá, tá? Então quando você for retirar o botão L, você precisa ter cuidado com essa mola que está aqui, ó, tá? Para ela não pular e você não perder a mola. Perdeu a mola é o fim do mundo? A gente vai parar de funcionar o botão? Não, mas é importante que você não perca, que ela permaneça aqui, tá? Agora vamos retirar aqui, já liberamos aqui também, vamos retirar os parafusos da plaquinha. Tá vendo? Ó? Eles são tamanhos variados. Por isso que eu falo, pessoal, é importante não pular o vídeo na hora do reparo ali de abrir e desmontar, tá? Justamente para vocês terem noção dos tamanhos de parafusos, tá vendo? Eles são diferentes, tá? Se eu colocar, por exemplo, esse parafuso no lugar do menor, eu vou acabar fazendo besteira. Então, a gente não quer isso, na verdade, né? Então tem que ter cuidado com isso daí. Vamos retirar a placa aqui, plaquinha lateral, né? Ou a PCB lateral. E tá aqui o analógico. É esse analógico que a gente quer substituir, né? Então só tem dois parafusos aqui. Eu vou deixar um pouquinho separado esses dois parafusos, porque eles são diferentes dos outros. Eu não quero misturar eles, porque só tem eles dois, tá? E aqui eu retirei o analógico que está danificado. Agora vamos colocar o analógico novo, que eu não sei aonde que eu coloquei. Ah, tá aqui, achei. Mas vamos colocar agora o analógico novo. Ó, cabo flat para fora, né, apontado para fora do console. Essa é a posição que ele vai ficar, tá? Pode ser que você, na hora que você for colocar o analógico, encaixar ele no lugar, essa parte de plástico aqui atrapalha um pouco, tá? Isso daqui é para não entrar poeira quando o analógico está no lugar, ele evita de ficar entrando poeira no analógico. Mas é só ter um pouquinho de paciência que você vai conseguir encaixar ele aí, tá? Ó, aqui no meu caso já foi. Agora eu seguro com a mão aqui, porque se eu puser na mesa, o analógico vai subir. Então tem que segurar um console, tem que segurar o console um pouco e colocar os dois parafusos dele. Já foi um. Ó. Galera, importante. Videogame, quando você for colocar parafuso,
Você não precisa apertar muito os parafusos, tá? Você aperta com os dedos. Na hora que travar, você para de apertar, tá? Não precisa apertar, arrochar o parafuso ali. Não é necessário fazer isso, tá bom? Bom, já colocamos aqui no lugar, ó, tá presinho. Agora vamos voltar com a PCB lateral, né? A plaquinha lateral. Presta atenção aí quando você for colocar essa plaquinha, se não soltou os botões, né? Se soltou os botões, você tem que colocar no lugar. No meu caso aqui não soltou, eles permaneceram presos aqui. Então vamos colocar no lugar. Vou separar esses dois. E eles vão entrar aqui, ó, um aqui. E o outro aqui. Maravilha. Agora eu vou vir com o alto-falante do console. Alto-falante esquerdo, né? A gente... Peraí, antes do alto-falante tem dois parafusos aqui, pessoal. Peraí. Esses dois aqui. Esse. E esse aqui. Colocamos esses dois, agora sim a gente pode colocar o alto-falante. Encaixar logo aqui o cabo. O cabo, se você trocar o lado, não tem problema, ele não vai encaixar, você só tem um lado para encaixar, tá? Não estou conseguindo encaixar aqui, deixa eu pegar minha lente. Agora sim. Está encaixado. E vamos parafusar aqui o alto-falante. Beleza. Agora vamos pro botão L. Na hora de encaixar o botão L, precisa prestar atenção aqui, que a gente vai encaixar ele. Ele precisa ficar aqui por dentro. Essa aba ela não pode ficar para fora, tá? Essa aba ela precisa encaixar aqui, ela tem um local para ela encaixar. Ó, a gente vai encaixar os dois lados, tanto aqui, tanto esse lado, quanto o lado de cá. E a mola vai ficar para fora, tá? A mola tá aqui para fora. Não tem problema, a gente vai encaixar a mola lá no lugarzinho dela e o botão tá no lugar, ok? Maravilha. Agora a gente vem com o gatilho. Se essa borracha aqui pular fora, às vezes ela solta, né? Ó, soltou. Às vezes no processo de desmontagem ela solta, não tem problema. A gente vem aqui, encaixa ela, encaixa a outra parte. Ela vai encaixar aqui, ela tem um desenho correto aqui que ela vai ficar certinha. Ó, encaixou. Agora vamos pegar esses dois parafusos. Beleza. Agora a gente pode começar a encaixar os flats nos conectores. Ó, abre o conector e depois fecha. Vamos pegar aqui essa plaquinha, ela encaixa, ela precisa encaixar aqui, ó, tá? E ela já tem esse flat, ele já tem a canaleta onde ele vai ficar dentro, tá? Então a gente encaixa aqui na canaleta. E aqui a gente vai colocar ele, encaixar aqui. Pronto, está encaixado. Agora vamos para esse daqui. É importante
galera, vocês, quando for colocar um flash no lugar, é importante verificar se eles estão alinhados, um lado e o outro, né? Ele não pode ficar o flat torto. Por exemplo, assim está torto. Eu estou segurando aqui propositalmente. Vou tentar aproximar para vocês verem que ele não está alinhado. Então, quando eu for encaixar o flat em seus respectivos lugares, eu preciso verificar se ele está alinhadinho, se as duas extremidades estão alinhadas e encaixadas, tá? Perfeito. Bom, antes da gente colocar esse lado aqui de ligar a bateria, vamos aqui colocar o gatilho no lugar. O gatilho é o seguinte, tem essas duas extremidades aqui, elas precisam encaixar nesses dois pinos que estão aqui. Então é só eu virar o gatilho para fora, tentar mostrar para vocês, ó, encaixar aqui, ó, já encaixou no lugar. Pronto, ó. Agora sim, agora encaixou. E tá preso, tá? Vamos ligar a bateria e o último flat aqui. Confere para ver se está alinhado, dois lados. Isso aí. Bom, antes da gente colocar a tampa aqui no lugar, só vou pedir um pouquinho de atenção e cuidado nesse momento, mas antes de fechar, o ideal é que a gente teste o console, né? Para ver se o analógico que a gente trocou, ele está funcionando corretamente. E se a gente não... Aliás, falar em esquecer, eu tenho certeza que eu esqueci de encaixar o flash do console, o flash do analógico. Então vamos voltar lá. Deixa eu desligar aqui. Sempre mexer no console com ele desligado. Vamos aqui ligar o flat do analógico, que ele ficou lá embaixo, a gente teve que pescar ele aqui para cima, né? Só falta ligar ele. Agora sim. Agora a gente vai ligar o console. Esse aqui é o botão do power, esses dois é o botão do volume. Então vamos ligar o console e vamos lá na configuração ver se o analógico está funcionando corretamente, se está funcionando corretamente e se vai precisar ser recalibrado, tá? Porque em alguns casos é necessário fazer a recalibração. Controles e sensores. Calibrar analógicos. Esse foi o que a gente colocou. Então vamos verificar. Ele vai até a extremidade e volta para o centro. Então o analógico está 100%. Beleza, agora a gente pode fechar o console. Vamos desligar o console. E vamos terminar de fechar. Aqui nesse momento, pessoal, o correto seria a gente retirar essa pasta térmica e colocar uma pasta térmica nova, tá? Aqui e na tampa. Seria o correto aqui, seria a gente limpar isso daqui. Mas eu não vou fazer isso agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando para vocês como trocar a pasta térmica daqui, aqui são duas partes, tá? Tem pasta térmica aqui embaixo e essa pasta térmica aqui em cima, porque essa tampa também funciona como um dissipador. Então se vocês quiserem esse vídeo eu mostrando para vocês como trocar, deixa aí nos comentários aí que eu faço
Dependendo da quantidade de pessoas que estiverem pedindo, eu faço o vídeo aí mostrando como trocar a pasta térmica do Nintendo Switch Lite. E mais importante do que trocar a pasta térmica é saber qual a pasta térmica utilizar no console. Cada console tem uma pasta térmica adequada para ele, né? Não é qualquer pasta térmica para qualquer console, tá? Então vamos lá, vamos colocar a tampa de metal no lugar. Esse daqui, esse parafuso um pouco maior aqui, ó. Esse parafuso um pouco maior a gente vai colocar aqui. Aqui no meio. E agora a gente vai colocar a tampa traseira do console. Na hora de colocar a tampa traseira, a tampa do console, né? A gente vai começar a encaixar pelo conector P2 aqui, tá? Fica mais fácil de conectar por aqui. Então a gente tem que prestar atenção, porque aqui tem uma borracha e essa borracha na hora de fechar às vezes atrapalha um pouco. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Na hora de fechar, se a gente não está esmagando errado a borracha lá dentro, tá? Então encaixamos esse lado aqui, a gente vai apertar aqui para baixo, ó. Precisa ficar tudo alinhadinho, fechado, né? Bem justo. Então depois que a gente fez isso na parte de cima aqui, aí a gente vem para a parte de baixo e só apertar e tá fechado. Bom, agora a gente vai colocar os parafusos externos do console. Lembra que eu falei para vocês que esses parafusos da parte externa, eles não são imantados, né? Eles são de um material diferente, de uma liga diferente, então eles não grudam na chave. Esses 4 parafusos aqui da tampa, eles são um pouquinho maiores, a gente consegue com a mão colocar eles no lugar, tá? Mas os parafusos da parte de cima e da parte de baixo, eles são menores. Então para colocar aqui já é um pouco mais difícil, principalmente quem tem a mão grande, os dedos grandes, tá? É um pouco mais difícil. E é nesse momento que a gente vai utilizar a cola bastão, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a chave, que a gente vai utilizar nesse caso aqui, a chave Phillips, tá? A gente vai pinçar ele na cola, ó. E aí a gente vai conseguir prender o parafuso na chave e vai colocar no console. Vamos ver aqui, ó. Vou pinçar mais uma vez. E vamos colocar esse parafuso e o último parafuso. Fica a dica para vocês aí da cola bastão. Ela é muito útil exatamente nesse momento. Só para ter certeza, vamos ligar de novo o console. E tá aí funcionando o nosso analógico. Bom, galera, analógico trocado, testado, tudo ok, missão cumprida. Se esse vídeo contribuiu na resolução do seu problema, é óbvio que eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo que talvez esteja precisando desse vídeo e se inscrever no canal, é claro. Se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo deste vídeo, deixa aí nos comentários que assim que possível eu vou vir aqui responder vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!